hino ao Deus que é, que era e que vem pelos séculos. Amém. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galiléia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidavam. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide fazer discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amados irmãos e irmãs, existe um vínculo muito estreito, poderoso, entre a liturgia que nós celebramos, a nossa fé católica, e digo liturgia por excelência, a Santa Missa, e aquilo que nós acreditamos, ao ponto de podermos dizer que aquilo que cremos, nós celebramos aqui. E aquilo que nós celebramos aqui, nós celebramos porque cremos. Não só o mistério da Eucaristia, não. Toda a nossa fé, ela é celebrada na Eucaristia. Por isso que ao longo do ano litúrgico, nós vamos celebrando diferentes mistérios, em cada um dos tempos litúrgicos. Por isso que não existe uma escola de fé mais profunda do que a própria celebração da liturgia da Santa Eucaristia. Por isso é importante que quando você vem para a Santa Missa, vem para participar da Eucaristia, você venha com isso já, assim, esse pressuposto aí na sua cabeça, Nossa, hoje eu quero compreender mais a minha fé, Eu quero aprofundar nos mistérios da minha fé, para que eu ame mais a minha fé e viva melhor a minha fé, Prova disso, assim, escandalosa, é o mistério que nós estamos celebrando hoje. Hoje nós celebramos a solenidade da Santíssima Trindade. E o simples fato de enxergar onde que esta celebração se encontra dentro da liturgia, agora do ano litúrgico, faz com que a nossa compreensão seja já grandiosa desse grande mistério, Então vamos dar uma olhada para a localização da solenidade dentro do ano litúrgico. Primeiramente, a data que nós celebramos, festa da solenidade da Santíssima Trindade, ela é uma data móvel. Então não tem um dia, igual tem Natal, 25 de dezembro, Santa Maria Mãe de Deus, 1º de janeiro. Não, ela é uma data móvel, que ela depende então das celebrações da Páscoa. Então, quando você descobre a Páscoa, tem aqui, a Páscoa vai dar aqui. Aí você marca uma série de outras celebrações. Você tem a quarta-feira de cinza, você vai ter a Semana Santa, você vai ter ali a Páscoa já marcada, depois você vai ter a Ascensão, 40 dias depois, Pentecostes, 50 dias depois, e uma semana depois de Pentecostes, a solenidade da Santíssima Trindade. Então, para compreender ela, já que ela está aí ligada com todas estas outras celebrações, e depende delas para saber quando ela ocorre, então a gente vai dar aí uma percorrida sobre essas celebrações, e a gente vai aí compreender melhor a Santíssima Trindade. Mas para isso eu gostaria que você fizesse aí um exercício, pelo menos tentasse fazer isso conscientemente. Não é fácil, mas vamos tentar nos comportar mentalmente como se não conhecêssemos quem é Deus. Como que se não soubéssemos, existe um Deus, Pai, Filho, Espírito Santo. Então, durante alguns segundos aí, vamos tentar fazer essa experiência, de se comportar
na ausência dessa informação. E aí nós vamos também fazer a experiência dos discípulos, como eles foram se dando conta da existência da Trindade, né? Então, primeiro vamos lá para a quarta-feira de cinzas. Começamos a quaresma. Durante todo o tempo da preparação para a Páscoa na quaresma, a gente foi conhecendo Jesus, foi vendo o amor dele por nós, né? Fomos como que nos apaixonando pela pessoa de Jesus. E ali nos aproximamos então da Semana Santa. Na Semana Santa nós participamos juntos dele, de todo o seu sofrimento, né? A sua prisão ali na quinta-feira, após a sua última ceia, depois todo o sofrimento, a sua flagelação, coroação de espinhos, a sua crucifixão depois da Via Crucis, né? A morte de Jesus. E diante da experiência da perda de Jesus, né? Qual foi a sensação dos discípulos? Basta a gente recordar daquele capítulo dos discípulos de Emaús, que está no Evangelho de São Lucas. O ouvimos na noite do primeiro domingo de Páscoa, né? Quando Jesus ressuscitado aparece para aqueles discípulos e pergunta: o que vocês estão conversando pelo caminho, né? Era a noite do domingo de Páscoa, né? E os discípulos dizem: Jesus era um homem com ações poderosas, sábio, né? E tudo. Achávamos que ele seria o Salvador, né? Que ia mudar a situação nossa aqui, mas morreu. Que decepção, né? Vamos voltando para casa, né? Vamos ver se a gente ainda conquista o emprego que a gente abandonou, né? Então, a decepção terrível, porque por mais que Jesus tenha cativado o coração deles, eles não haviam entendido quem era Jesus, né? Mas então a Páscoa, né? Jesus ressuscitado, aparece para os discípulos, mostra que é ele está vivo, ele venceu a morte, né? A alegria retoma o coração dos discípulos e ali então eles chegam à conclusão da verdade, né? Ele não é só um homem, ele é Deus. Esse Deus que se fez carne e habitou entre nós, veio para morrer por nós, mas para ressuscitar e nos dar uma vida nova, né? Então agora os discípulos já têm uma consciência mais clara. Jesus não é só um homem, é Deus. Ótimo, nós temos um Deus. Quem é o nosso Deus? É Jesus Cristo. Só que aí Jesus fica ali 40 dias, estamos celebrando a chegada da ascensão. E durante 40 dias Jesus vai formando, mas uma formação como que de despedida. Ele vai adiantando: olha, eu vou embora, eu vou voltar, né? Eu vou subir, mas vocês não vão ficar sozinhos. Eu vou enviar um outro paráclito, né? Vou enviar um advogado, alguém que vai estar com vocês, um consolador, né? E os discípulos já ficam assim meio confusos, né? Mas como assim? Fica aqui com a gente, tá bom, né? Ele: não, eu tenho que ir, porque se eu não for, ele não vem. E é importante que ele venha, porque tudo que eu conquistei para vocês, é ele que vai fazer realidade na vida de cada um de vocês. E aí Jesus sobe aos céus, ascensão. Uma semana, 10 dias depois, Pentecostes, aí vem o Espírito Santo, e aí chega então uma segunda pessoa, e essa segunda pessoa, ela realiza algo nos discípulos, realiza algo em nós, que nos leva a uma conclusão muito séria. Esse Espírito Santo que veio não é uma coisa, é alguém, e não é um alguém qualquer, é alguém divino, ele também é Deus, porque ele faz algo em nós que outra pessoa não poderia fazer. Ele nos diviniza. O Espírito Santo chega até nós e nos encontra criaturas pecadoras, fadadas à condenação eterna. E ele então realiza em nós uma obra nova. Ouvimos a segunda leitura hoje de São Paulo insistindo, né? Somos filhos adotivos, né? E agora somos filhos. É o jeito meio jurídico de São Paulo falar, mas não é só isso. Não é uma adoção no papel, assinou ali, não. É muito mais do que isso. Nós fomos enxertados em Cristo, somos filhos no Filho. Então, se estamos unidos a Cristo de tal forma, existe algo em nós que é divino. E como é possível esse Espírito nos divinizar, nos elevar à altura da divindade, se Ele também não é Deus? Como é possível você dar algo que você não tem? Então, se Ele nos divinizou, é porque Ele também é Deus? Então agora o negócio está confuso, porque tem Jesus que é Deus, agora tem um Espírito que é Deus, mas como que é isso? Uma semana depois, na 8ª de Pentecostes, aí nós celebramos a Santíssima Trindade. Agora os véus da liturgia se abrem, né? O mistério se revela. E nós conseguimos enxergar, né? E isso a missa de hoje ajuda você a entender. Se você presta atenção na missa,
na primeira oração que o padre faz no comecinho da missa, depois do glória, quando ele diz: ó Deus, Pai de bondade, né? Que ao enviar a palavra da vida, quem é a palavra da vida? Jesus, o primeiro enviado. E o Espírito da verdade, o segundo enviado. Revelastes o vosso inefável plano de amor. Então, na missa de hoje, esse véu se abre e nós entendemos que esse Jesus que foi enviado para nos salvar, esse Espírito que foi enviado para nos santificar, nos elevar ao patamar da divindade, tem alguém que os enviou. Existe uma terceira pessoa, que na verdade é a primeira pessoa da Santíssima Trindade. Por trás desse Filho que vem para nos salvar e desse Espírito que nos santifica, existe um Pai. Este Pai que Jesus falou tanto dele, os discípulos não entenderam nada, ao ponto de Filipe pedir: mostra-nos o Pai, isso nos basta. E Jesus complica mais ainda a cabeça do menino, dizendo: eu e o Pai somos um, quem me vê, vê o Pai. Então hoje na missa, como que esse véu se rasga e nós somos capazes de olhar. Não temos um Jesus só que é Deus, não temos um Espírito só que é Deus, mas nós temos uma trindade, um Deus que é um só, mas que se revelou para nós em três pessoas distintas: esse Pai, esse Filho e esse Espírito Santo. E ele se revela, e ao se revelar, ele nos mostra e nos leva a uma conclusão indubitável: o Deus que nós acreditamos é um Deus de amor, é um Deus que nos ama. Não tem como olharmos para esse plano, tudo o que ele fez, tudo o que ele passou, tudo o que aconteceu para que nós pudéssemos ter vida. Só um Deus de amor é capaz de fazer isso. Isso é bonito a gente perceber em Deus. Em nós também é assim, mas em Deus isso é muito mais escandaloso. A gente também não conhece as pessoas pelas palavras. Não adianta. Não adianta chegar em alguém e falar: como é que é fulano? Fala aí para mim. Ah, fulano é assim, 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 assado assim. Você não conhece uma pessoa assim. Para você conhecer alguém, você tem que estar com ela. Você tem que vê-la. Você tem que conversar. Você tem que passar tempo com essa pessoa. E mais, você precisa vê-la agindo, se comportando. É assim que você conhece alguém. É assim que Deus se revela. Tem palavras reveladoras de Deus, mas o que se revela de Deus em palavras é muito superficial. A gente conhece quem é Deus quando a gente vê Deus agindo. Quando a gente vê Deus nos salvando dessa forma, nós chegamos à conclusão óbvia: Deus me ama. Deus é um Deus que é incapaz de fazer outra coisa senão amar, ao ponto de se identificar com o amor. O nosso Deus é um Deus que é amor. Agora, diante dessa ação generosíssima, quase que impensável de amor por nós, nós precisamos nos questionar, né? Qual é a nossa resposta de amor a esse Deus? O que nós fazemos por Ele, né? Geralmente, quando alguém dá um presente, e um presente que a gente vê que houve dedicação no presente, a gente fica um pouco constrangido, a gente fica um pouco inquieto, né? Você recebe aquele presente assim, que você vê que o cara foi lá, comprou na doida lá na lojinha lá e te deu, você vê assim que não tem muito attachment ali, né? Não tem um afeto ali, foi mais para cumprir tabelas. Ah, obrigado por ter lembrado. Mas tem uns presentes que chegam assim, que você olha, nossa, como assim? Você é doido? E não é questão de ser caro, ter dinheiro, não. É questão de, por trás daquele presente, haver uma história, haver um conhecimento, né? Minha filhada tem um namorado, que eu carinhosamente o chamo de Seu João. E esse rapaz, quando chegou uma data lá do aniversário deles, não foi de tempo de namoro, de um ano, não sei que acho que foi, ele deu um presente para a moça, um quadro. Tem uma coisa mais antirromântica, gente, que dá quadro para a mulher. O que você faz com quadro? Pelo amor de Deus, né? Imagina, Rosália, quadro, hein? Dado, hein? Mas não era um quadro qualquer, né? Era um quadro muito especial. Porque o infeliz do menino teve a curiosidade de pesquisar como estava o céu no dia em que ele conheceu a sua namorada. E ele fez uma impressão das constelações, como elas estavam, colocou uma fotinha nele no fundo, mais dela, né? E escreveu lá, né?
assim estava o céu no dia que nos conhecemos. Um negócio assim, não sei o que estava escrito direito, não, mas é por aí. Um quadro, gente. Mas pensa na inundação. Então, assim, como é que compete com um presente desse? O que você dá para um cara que faz um negócio desse, né? Então, assim, um presente de um namorado. Agora, olha o presente. O que nós recebemos por amor de Deus? E a pergunta, o que você faz em resposta? Vamos olhar aí a sua semana. Como é que foram os últimos 7 dias? As últimas 168 horas que Deus te deu de presente? Deus olhou e estava atento em você em cada uma dessas horas. O que Ele viu em você, no seu agir de amor por Ele? O que Deus viu em nós de amor? E infelizmente, a gente também precisa ser honesto, que nós muitas vezes nos comportamos como que se Ele não estivesse nos vendo. E aqui eu quero que você entenda em mais profundidade o mistério da Trindade. Deus não só está te vendo. A gente fala isso para as crianças, né? Quando a gente quer que os bichinhos fiquem na linha, né? Ó, menino, faz não, papai do céu está te vendo. Ó, papai do céu, cuidado. Quando é o padre na igreja, né? Ó, menino, o padre. Então a gente fala isso para a criança, né? Papai do céu está te vendo. O papai do céu não só está vendo, o papai do céu está dentro de você. Ele escolheu morar dentro de você. Ele escolheu habitar dentro de você. Isso foi promessa de Jesus. Aquele que me ama, aquele que cumpre os meus mandamentos, eu e o Pai viremos e faremos morada dentro dele. Então Deus quis habitar dentro de nós. Mas por que nós somos capazes de pecar, de escolher não amar, de escolher a felicidade onde ela não se encontra, no pecado? Porque infelizmente nós somos capazes de esquecer quem está dentro de nós, quem habita dentro de nós. É a única explicação, amados irmãos e irmãs. Nós nos esquecemos, ignoramos quem está conosco. Você acha que seria possível um esposo, um marido, trair a sua esposa na casa dele, no quarto deles, na cama deles, no quarto onde na parede tem uma foto dele abraçado com a esposa no dia do casamento, no quarto que tem foto dos filhos esparramados para todo lado? Você acha que existe um homem capaz de trair uma esposa num lugar desse? Gente, tem que ser muito salafrário, tem que ser o pior dos piores, tem que ser o ultimator, mais fodator homem do mundo. Impossível. Para isso que inventaram um motel, porque lá no motel não tem foto da sua esposa, aí lá você faz o que você quiser, quem você quiser, mas na casa dele, com as fotos da esposa dele, impossível. E se uma foto é capaz de dar essa força para um homem, se uma lembrança da esposa é suficiente, uma aliança é suficiente, imagina um Deus que mora dentro de nós. Será que isso não é suficiente? Mas nós o ignoramos. O ignoramos porque estamos preocupados com outras coisas, que nós damos mais importância do que a Ele. Vai o exemplo para você não esquecer que isso é verdade. Imagina que você tem que entrar dentro de um poço, uma cisterna. Já viu cisterna já? Cisterna. Tem água lá embaixo não, pode descer tranquilo, quem tiver medo de afogar e está seca. Úmida só, úmida. E aí lá embaixo tem um tesouro preciosíssimo que você precisa pegar. Você quer pegar esse tesouro, né? E aí você desce para pegar o tesouro. E a hora que você chega lá embaixo, você tem uma surpresa, né? Uma bicharada lá no fundo do poço. Lacraia, barata, cobra, rato, calango, sapo, tudo de ruim. Pensa no você no meio dessa bicharada. E pior, lá é escuro. Porque é poço, né? A luminosidade não chega, uma escuridão medonha. Você começa a sentir aqueles bichos subindo nas suas pernas. Como é que você fica, hein? Gente, eu não tenho medo de escuro. Eu tenho medo do que fica no escuro. É diferente. Eu morei uma época lá em Pirenópolis, fui padre lá meio ano. E, gente, o Pirenópolis é uma cidade fantástica, gente. Um espetáculo. Se tiver alguém de Pirenópolis vendo aí, né? É a melhor cidade do mundo. Pra você ficar dentro de um córrego.
Mas não fico dentro da casa, não. Pelo amor de Deus, gente. Que calor. Gente de Deus. Eu estava acostumado com Anápolis, com São Paulo. A gente foi para Perinópolis, lá faz 80 graus na sombra. Aí o sol bate naquelas pedras, assim, ele vem na gente, assim, o trem recende. Aí você pensa que de noite não tem sol, vai esfriar, né? Aí que o trem sapeca mesmo de com força, né? Aí eu dormia na casa, lá nossa casa ficava meio assim no meio do mato, né? Eu abria a janela, assim, enorme, assim, para ver se entrava um vento, né? Parecia que entrava um vapor de 200 graus, né? E aí eu tentava dormir, né? Aí uma bela noite eu dormindo lá e eu escuto uns passos no meu quarto, né? Que é isso, rapaz? Ficou doido. Aí eu, muito corajoso, acendi a lâmpada, né? Caçando, né? Que era, né? Desligava a lâmpada e tentava, não, vou dormir, gente. Coisa da minha cabeça, né? A minha salvação é que eu sou um amante da cultura japonesa, né? E eu tenho umas 10, 12 espadas, né? Peguei uma delas e fui caçar o hóspede maldito, né? Gente, a hora que eu puxei o guarda-roupa, assim, eu vi aquele rabo balançando, assim, falei, Jesus amado, uma cascavel, uma cobra, né? Agora que eu vou cagar na roupa aqui, né? Meu foi pra cima, me bate, sangue, assim, pra todo lado, né? A hora que eu olhei o negócio, gente, o bichinho parecia que tinha saído do Jurassic Park. Era um Velociraptor, miniatura, assim. Falaram que era um calango, mas eu acho que ele era filhote de dragão Komodo, né? Ele era um monstro, assim, gente. O rabão dele, né? Um calango, né? Nossa senhora, depois desse dia eu fechava a janela assim, tampava de coberta, e o suorzão descendo assim, mas nunca mais deixei aquela janela aberta, né? Agora imagina, gente, uma bicharada dessa, subindo suas pernas, seguniado lá e o trem lá subindo, desesperado. O que você foi buscar lá no poço mesmo? Você lembra? O que tinha lá dentro mesmo? A gente não lembra mais que tem tesouro, porque você está tão preocupado com outras coisas, que o tesouro que se exploda, eu quero é cuidar desses bichos aqui comigo. Mas, irmãos e irmãs, esse poço é o seu e o meu coração. No fundo do nosso coração está o mais precioso dos tesouros. Deus habita aí, está dentro de nós. Só que, infelizmente, nós deixamos tanta coisa inútil, tanta tranqueira entrar no nosso coração, tanta lacraia, tanta aranha, tanta cobra. E são os nossos apegos desordenados, essa nossa ganância, esse nosso desespero por causa do dinheiro, por causa das coisas, por causa do carro, por causa da moto, por causa do não sei o que lá mais, por causa da mulher, por causa do menino, por causa do não sei o que lá, por causa do futebol, por causa do... tanta coisa, e a gente se apega a tudo isso de maneira ferrenha. Como que a gente vai lembrar do tesouro? Como que a gente vai preocupar com o tesouro? Então, hoje, Santíssima Trindade, é para que nós nos recordemos que esse poço não pode ficar desse jeito. Na verdade, nem tinha que ser poço. Tinha que haver ali uma ascensão do nosso coração, né? Tínhamos que sair dessa escuridão. Tínhamos que permitir que a luz adentrasse para que a bicharada fugisse, né? Vocês já viram esses bichos escrotos, assim, algum deles gostar de luz? Não gosta, gente. Já viu o rato gostar de luz, sim? Nós temos um rato morando aqui na sacristia, viu? Já vou adiantar aqui para os que têm medo de rato. Já viu o rato assim, tipo, senta na cozinha assim, tem um rato, você acende a luz, o rato... Nossa, deixa eu ficar aqui camuflando na parede para ele não me ver, né? Mas corre, gente, sai tudo doido, né? Eu tô vendo o dia que o rapaz que mora aqui dentro sai aqui no meio de uma missa, como é que vai ser o negócio, né? Eu quero ver o primeiro que vai subir no banco, né? O Marco não seja o padre. Quer ver os corajosos aí, né? Vai levantar e dar uma bicuda aí no rato aí, né? Pois é, mas tem um morando aqui. Esses dias a gente achou que ele tinha morrido, porque apareceu um defunto ali de rato ali no meio-fio ali, só que a gente chamou o IML, fez lá o óbito do menino, fizemos lá o DNA dele, não era ele, era outro, né? Então o cara está aqui ainda, ele está habitando aqui, né? Então quando você acende a luz ali, meu amigo, sabe como ele desaparece, né? Era isso que deveria acontecer com o nosso coração, né? Ele deveria ser acendido assim à luz, né? Para que essa bicharada escapasse e a gente tivesse condições de voltar a buscar o tesouro, né? Isso aconteceria quando? Quando nós voltássemos a viver as nossas vidas, lembrando de Deus a cada momento, né? Gente, é tão simples. Não precisa de ser assim, coisa exótica do outro mundo. Não tem que enfiar dentro do mosteiro para fazer isso não, tá? Sua vocação não é essa. Mas se você acordar todos os dias e lembrar que Deus existe, fazer uma oração, não é aquela sapecada assim que você faz só para arrancar a remela do oi, não, faz uma reza mesmo, né? Depois você vai trabalhar, consagra o seu trabalho a Deus,
Reza, agradece a Deus porque você tem um trabalho. E lá no seu trabalho, de tempo em tempo, né, leva o olhar para o céu, Senhor, que bom, né? Estou aqui inteiro, o Senhor está me dando forças. E aí vai para casa, reza no caminho. Chega em casa, né, se tiver um tempo, se organiza, né, separa ali um tempinho para Deus, né? 15, 20, meia hora. Nossa, Padre, isso tudo é esmola, perto das 24 horas que Ele te dá todo dia, é esmola, mas já é alguma coisa. Então, Senhor, olha, eu quero estar contigo, eu quero gastar tempo contigo. Aí você está passando nas ruas aí da cidade, vê uma igreja aberta, passa correndo na porta, né? Não, para, entra, 2 minutos, se ajoelha, faz uma adoração. Senhor, eu vim para te ver, eu estava passando aqui na porta, eu estou atrasado, mas eu vim para te ver. Eu quero te falar um oi, eu quero te mandar um beijo, te dar um cheiro. São coisas tão simples, tão pequenas, que se nós fizéssemos, o nosso coração ia se aquecendo, a bicharada ia saindo, a luz ia chegando, e nós íamos ter condições de, lembrando-se de Deus que habita em nós, evitar tantos pecados, tanta coisa. Seremos esse marido, né, que o tempo todo está de olho na aliança, que na sua casa estão esparramadas as fotos do seu amor, né? Que lá no seu trabalho, na sua mesa, tem uma foto dela, tem uma foto dos filhos, né? Para se lembrar por quem que ele está se sacrificando, por quem que ele está dando a vida. Nós já temos alguém que é muito maior do que um esposo, do que uma esposa, que não só parece que deu, mas deu de fato a vida por nós. E por que que nós não guardamos isso vivo, essa lembrança viva no nosso coração, enquanto não o fizermos? Tudo o que Jesus fez, tudo que o Espírito Santo fez, todo o plano de amor do Pai para que a Trindade habitasse em nós, não vai surtir efeito nenhum na nossa vida. Por isso então, amados irmãos e irmãs, celebrar a Santíssima Trindade não é só racionalizar um mistério e tentar entender como é que esse Deus é 3 e é 1, como é que o Pai não é o Filho não é o Pai, mas esse tudo é Deus e cada um é um, como assim? Não. É só entender que Deus escolheu o seu coração para habitar aí dentro, para que você, consciente disso, fosse a pessoa mais feliz do mundo, e isso fosse suficiente para você ser feliz. E a gente esquece desse tesouro e vai procurar felicidade em lacraia, em barata, em sapo, em calango, tudo. E a gente se esquece do tesouro. Então que hoje nós possamos mais uma vez nos comprometer, né? Senhor, eu quero estar consciente, me lembrar todos os dias, a todo instante, de que eu não estou sozinho, de que o Senhor não é só um espectador que está me vendo lá do alto, não, o Senhor escolheu estar aqui comigo, né? Essa imagem que lá no 3º capítulo do livro do Gênesis é descrita por um Deus que no final da tarde descia para caminhar à brisa do final da tarde ao lado de Adão e Eva. Essa imagem que foi destruída pelo pecado, hoje é muito mais profunda. Ele habita dentro de nós, está conosco. Então peçamos a Ele essa graça, de que nós não o ignoremos, de que nós não sejamos indiferentes com um hóspede tão bendito que habita dentro de nós, mas que nós vivamos com essa lembrança, para que assim a nossa vida aqui seja uma resposta de amor, a um amor do qual nós nunca poderemos duvidar, porque foi vida, foi sangue, foi corpo entregue por amor a cada um de nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.